13 de dezembro de 1988. Aí está a República Democrática do Congo. Senhora Judite Sumiwa Tuluka. Os ventos do 4 de fevereiro de 61 vieram Aí eu também da apresentei antiga no Konzamboka, chefe de Leopoldville. l'État, Muitos Monsieur dos Félix patriotas Antoine angolanos Tshisekedi que Tshilombo, fugiram adivinha para aí, Ona, é o Kinshasa, primeiro-ministro, antiga Leopoldville, Thomas tiveram Minua. sua inspiração também nos ventos que vieram da República Democrática do Congo, do tempo de Patrice Lumumba. De Carlos Villanova. Carlos Villanova, presidente de Santo Tomé e Príncipe, outro país amigo. Passa pelo tapete vermelho. Este povo vizinho do norte de Angola, este povo irmão, com grandes laços de consanguinidade conosco, sobretudo a nível da região norte de Angola. Tivemos que interromper, eu tive que interromper porque a prioridade é de facto acompanhar aquilo que é o programa oficial. Sua Excelência Judite Suminwa Tuluka, Primeira-Ministra da República Democrática do Congo. Sua Excelência Netumbo Nandi Ndaitwah, Presidente da República da Namíbia. Sua Excelência Draupadi Mumu, Presidente da República da Índia. Sua Excelência Carlos Villanova, Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Sua Excelência José Maria Neves, Presidente da República de Cabo Verde. Sua Excelência Azali Assoumani, Presidente da União das Comores. Sua Excelência Emerson Mnangagwa, Presidente da República do Zimbábue. Sua Excelência Brahim Gali, Presidente da República. A elevação da sua todos humanidade os por via da sua biso. bandeira, das cores da sua república. Tudo Eu creio que na nós locuto drone. temos tudo para dizer que estamos Ba preparados câmera para os ndeke, desafios dos ba próximos 50 matricolo. anos. Estamos preparados Mpona kobalanse porque biso ba interpretamos image bem os ideais ndenge dos esforços da bozali memória kolanda. daqueles que partiram e que derramaram sangue por esse Vraiment país. cérémonie Compreendemos ezoleka bem kitoko, os efeitos ambiance ya negativos de gogo. uma guerra e estamos convencidos que a guerra não é a opção mais certa Yo mutu para a ndeko resolução non de qualquer osabonete. problema. É preciso sim termos a S'abonner capacidade massivement de, mesmo na diferença, dans termos notre a capacidade équipe, de dans ouvir notre o outro. Este é o grande desafio do Et que ça Angola là neste vraiment momento. A capacidade malade. de perdoar, a capacidade de Et que ça là dialogar, biso vraiment a kitoko. capacidade de nos aceitarmos da diferença. E veja que nós somos uma nação que não nos identificamos Mboka com o Angolais angolano tongami. pelo tom da pele. Nós convivemos aqui Mboka entre kitoko. angolanos brancos, entre Kaka angolanos ndenge mulatos, bozali entre komona na angolanos etando na pretos, biso. entre albinos, entre várias Ezali tribos, entouré vários na idiomas, océan. casamos, cruzamos, não temos nada a ver. Se nasceu em Cabinda, não pode casar Vraiment com o homem do kitoko sul. makasi. Se nasceu no sul, não pode casar com o homem do leste. Conseguimos vencer estas barreiras. Isto é que nos traduz que o sangue que corre na veia é único e é com este sangue que nós vamos fazer com que esta Balobi nação lelo nde ezali seja nde próspera, fete ya capaz de munene alicerçar ya desenvolvimento mboka com base no le potencial 11-11 que tem. Angola tem um potencial watu mineiro, bazwaki Angola tem independance na diamante, bango. mas Angola tem acima de tudo as suas gentes. E é essa Vamos capacidade lelo. de olharmos para um país Balati jovem, bilamba um ya país kitoko, jovial, que independentemente bavesta kitoko, de ter tido bamama esses balati processos kitoko. que acabamos de fazer referência e que hoje marcam o símbolo alto da nossa tolanda vraiment na celebração, bokebi nós tivemos yo sonhos ndeko adiados, nano não partage te temos uma partage ideia de aimer gerações commenter centenárias de 500 omona anos de mboka ocupação, baninga quantos dos nossos ndenge avós, nossos batonga, bisavós não tiveram mboka a oportunidade baninga de estudar, não tiveram a ndenge oportunidade de makambo realizar seus ezokende. sonhos. Nós tivemos os anos que tivemos a lutar para a Yo libertação vaza da mutu Angola. ozolala Tivemos pongi. gerações que adiaram sonhos. Nós Vaza tivemos zotonga. 30 anos de Yo conflitos, zotonga quase te. gerações que se perderam, não tiveram a oportunidade de almejar um título, mas Chef de l'État, Vem da vizinha presidente da República Angola, da Namíbia. Lorenzo, Ela na chama-se première dame, Netumbo Bango Nandi Ndaitwah. atelemi
bademingi bungebu kitoko esali vraiment elengi kofete mokolo ya lelo ezalaka vraiment malamu kotala na mboka ndenge ezali kokendele. Tomoni papa na première dame na mama na biso ngebu Presidente da Namíbia, país irmão, país vizinho, conquistou a sua independência a 21 de março de 1990, depois de uma luta sangrenta enfrentada pela SWAPO contra o regime colonial do apartheid. Beleza de 50 e independência o Angola. Ver nas imagens a presidente da Namíbia 11 de a ser cumprimentada pelo Presidente da República e pela digníssima Primeira-Dama. Transmissão em direto da TV Zimbo neste 11 de novembro, 50 anos depois, o Presidente Agostinho Neto proclamar perante a África e o mundo a independência de Angola. Um dos grandes momentos vai ser vivido aqui, homenagem ao Presidente da República, distinção que vai ser entregue à Primeira-Dama entre 1975 e 1979, Maria Eugênia Neto. Agora a apresentação do presidente Obiang Nguema da Guiné Equatorial. Nguema está no poder na Guiné Equatorial desde 1979. Hoje é um país membro da CPLP, antiga colónia espanhola. A Guiné Equatorial é membro de pleno direito da comunidade de país de língua portuguesa. Duas línguas nacionais no seu país hoje, para além do espanhol, a língua portuguesa. Cumprimentos do presidente Nguema, que está presente em representação do povo do seu país. O presidente Nguema várias vezes no nosso país e agora ainda nessa qualidade estadista vem celebrar os festejos dos 50 anos da independência nacional. O presidente Nguema está com 82 anos de idade e é uma referência, uma vez que a economia está em crescendo, um país que produz cerca de 400 mil barris de petróleo, um país pequeno com pouca população e que está neste momento em franco desenvolvimento. Um homem que apostou também na criação de infraestruturas para poder transformar a indústria de petróleo, a produção de petróleo, numa verdadeira indústria, bem como também a sua indústria de gás. Agora o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, conhecido entre nós também como Tio Celito, está em final de mandato. Em janeiro do próximo ano haverá eleições presidenciais. Então, esta é das últimas viagens que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer ao estrangeiro. Recordemos que Portugal foi o 82º país do mundo a reconhecer a soberania nacional. Fê-lo muito tarde, praticamente 3 meses depois da proclamação da independência nacional. Só reconheceu em fevereiro de 1976, quando outros 81 países já tinham reconhecido, mas hoje é um país amigo. Aliás, o restabelecimento de relações de cooperação, de amizade, aconteceu em junho de 1978 na Guiné-Bissau, sob mediação do então presidente Luís Cabral, o general Ramalhianes e Agostinho Neto. Encontraram-se felizmente em Bissau e depois houve a troca de embaixadores. Marcelo Rebelo de Sousa, em final de mandato em Portugal, está a fazer uma das suas últimas viagens ao estrangeiro. Está aqui a celebrar 50 anos de independência de Angola, num gesto de retribuição, uma vez que João Lourenço esteve nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, que abriu o caminho para a independência dos territórios então colonizados por Portugal no continente africano, incluindo o nosso país. Diogo Cão chegou com a espada, com os padres em 1482 à foz do Rio Zaire e permaneceram aqui até 1975. Transmissão em direto da TV Zimbo a levar as emoções das celebrações dos 50 anos da independência nacional duramente conquistada. Não foi fácil, mas valeu a pena. Hoje estamos todos unidos a trabalhar para o desenvolvimento de cada um de nós e de todos os angolanos. Foi um parto difícil, como já aqui sublinhamos, mas hoje estamos unidos, de Cabinda ao Conene e do Mar ao Leste, e também na diáspora, lá onde há um angolano a celebrar
estes 50 anos da independência nacional. O Presidente da República convidou vários estadistas. Lembro que o primeiro estadista a chegar ao nosso país foi a Presidente da Índia. Presidente da República da Índia. Aí está a Presidente da República da Índia, que primeiro cumpriu uma visita oficial, uma visita de Estado ao nosso país, retribuindo a visita que o Presidente João Lourenço fez ao seu país em maio deste ano. A Índia foi o terceiro país asiático a reconhecer o nosso país. Primeiro foi a Síria, da Hafez al-Assad, depois foi a Coreia do Norte e depois foi a Índia, ao tempo da primeira-ministra Indira Gandhi, que acabaria morta vítima de assassinato. Aí está a Presidente da Índia, em nome de todo o povo indiano. Hoje a maior democracia do mundo é a Índia e também a maior população do mundo está na Índia. Mais de 1 bilhão e 500 mil indianos ultrapassaram a China em 2023. A Índia, para além da maior democracia do mundo, é também o país mais populoso do mundo desde 2023, com mais de 1 bilhão e 500 milhões de indianos. Muitos trabalham aqui no nosso país, com destaque para a área do comércio, na área da medicina e nas tecnologias. Se representar pelo seu presidente. Aí está o Presidente Emmerson Mnangagwa, Presidente do Zimbábue. Curiosamente, Emmerson Mnangagwa foi o primeiro zimbabueno a visitar o nosso país depois da proclamação da sua independência. Em 18 de abril de 1980, ele veio como enviado especial do Presidente Robert Gabriel Mugabe, que na altura era primeiro-ministro, e fez esta viagem na qualidade de enviado especial e foi recebido por Agostinho Neto. Emmerson Mnangagwa substituiu o Presidente Robert Gabriel Mugabe na chefia do Estado zimbabueno. Um país amigo, irmão, que também lutou para o fim do apartheid, juntamente com Joshua Nkomo. Robert Mugabe fez uma dupla anticolonial e hoje é Emmerson Mnangagwa quem chefia o Estado zimbabueno. A seguir vamos ter o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Cabo Verde, país amigo, país irmão, que também travou uma luta sangrenta, heroica, histórica contra o regime colonial por via do PGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Foi fundado em setembro de 1956 por Amílcar Cabral, que depois viria ao nosso país como regente agrícola, engenheiro agrónomo. Trabalhou no Kwanza Sul durante quase 2 anos, era o único negro na CADA, onde Agostinho Neto fez a primeira reunião de embaixadores em 1977. CADA, Kwanza Sul, mas José Maria Neves, em nome de Cabo Verde, está igualmente presente aqui por causa da memória. Muitos cabo-verdianos trabalharam aqui antes e muitos chegaram também depois da independência nacional. Cabo Verde é um país irmão. Jogamos com Cabo Verde em futebol, no basquetebol, saímos vitoriosos, mas não nos qualificamos para o Mundial de Futebol, mas sim Cabo Verde. Mas nós vencemos o Afrobasket, derrotando também numa das partidas finais a forte seleção de Cabo Verde. É um país irmão, um país amigo. Milhares de angolanos foram desterrados para Cabo Verde, muitos acabariam presos e morreram na cadeia do Tarrafal. Cabo Verde, um país amigo aqui representado por José Maria Neves. Lembro que o primeiro presidente de Cabo Verde foi Aristides Maria Pereira, com quem Agostinho Neto teve uma excelente relação, não só dentro do Xbalop, mas também como fora dele. Cabo Verde, um país irmão, um país amigo. Aliás, os acordos de Nova Iorque foram decididos de rondas negociais e algumas tiveram lugar em Cabo Verde, fundamentalmente na Ilha do Sal e no Mindelo. 2 rondas negociais importantes para se chegar a Nova Iorque no dia 22 de dezembro de 1988. Mas outro grande protagonista vai ser o presidente Denis Sassou Nguesso, porque o protocolo de Brazzaville foi rubricado na capital do seu país no dia 13 de dezembro de 1988. Aí está a República Democrática do Congo. Senhora Judite Sumiwa Os ventos do 4 de fevereiro de 61 vieram também da antiga Leopoldville. Muitos dos patriotas angolanos que fugiram
para Kinshasa, antiga Leopoldville, tiveram sua inspiração também nos ventos que vieram da República Democrática do Congo, do tempo de Patrice Lumumba. Carlos Villanova. Carlos Villanova, presidente de São Tomé e Príncipe, outro país amigo dos PALOP, da CPLP. É um país irmão que nasceu no dia 12 de julho de 1975, que é o dia da proclamação da independência de São Tomé. Manuel Pinto da Costa foi o primeiro presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, o mais pequeno país dos PALOP, um dos mais pequenos países do continente africano e do mundo, um país irmão, uma ilha banhada pelo Atlântico, e que faz parte também da nossa memória coletiva. Daí Vila Nova ter vindo também aos festejos dos 50 anos da independência nacional. Afinal, são muitos os santomenses que residem em Angola e são muitos os angolanos nascidos em São Tomé. Uma imagem bonita que está a ser vivida na tribuna de honra da Praça da República. Brahimi Ghali, presidente da República Árabe Saharaui Democrática. Um país que ainda não está independente, mas que tem o reconhecimento de várias instâncias internacionais. Angola apoiou a causa do povo Maubera, apoiando a Fretilin, que desde 1976 tem representação diplomática aqui no nosso país. Na Rua da Liberdade está a representação diplomática da República Árabe Saharaui Democrática. Marrocos ocupa ilegalmente este território. Nunca se concretizou o referendo para se determinar, digamos, a autodeterminação do povo saharaui, mas está aqui o presidente deste país, ainda não reconhecido, mas que está sempre presente nas reuniões da União Africana. Daí Marrocos se ter retirado em 1982, mas agora voltou e é membro de pleno direito da União Africana, juntamente com o território árabe saharaui democrático. Como disse, Angola apoia a causa do povo saharaui. Momentos estão a ser vividos aqui na Praça da República. É aqui hoje o grande dia, atenções todas viradas para este lugar de memória, para este lugar histórico, onde repousam os restos mortais do fundador da nação angolana, o homem que perante a África e o mundo proclamou solenemente a independência de Angola. Foi o dia da nossa emancipação jurídica, depois de muitos anos de luta contra o regime colonial, primeiro com a chegada à Foz do Rio Zaire de Diogo Cão, batalhas quase intermináveis nos reinos do Congo, do Ndongo e da Matamba. Estamos aqui lembrados do Reino do Congo, fundado por Nimia Lukeni no século XIII, as primeiras batalhas travadas contra o reinado de Nimia Lukeni no século XIII, depois as lutas contra a rainha Gingambande, soberana do Ndongo e da Matamba. Em 1961, no dia 4 de fevereiro, patriotas angolanos destemidos de humildes profissões pegavam em katanas para assaltar, digamos, instalações poderosas do regime colonial, incluindo cadeias como a de São Paulo, a 7ª Esquadra, as instalações da Rádio Nacional, da antiga emissora oficial de Angola, foram palco desta ação gloriosa, vitoriosa dos patriotas angolanos. Aplausos, o Presidente da República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali. Brahim Gaku, presidente da República Árabe Saharaui Democrática, é um território ilegalmente ocupado pelo Reino de Marrocos, e é curioso que Angola, dentro do seu alinhamento, mantém relações com o Reino de Marrocos e também com, digamos, as autoridades saharauis legitimamente representadas aqui no nosso país. É um dos grandes valores, Bernardino Neto, digamos, desta política de não alinhamento que está na matriz da política externa angolana. Uma resposta telegrafada. Denis Sassou Nguesso, presidente da República do Congo. Tomoni arrivé à président de la République, Denis Sassou Nguesso,
Denis Sassou Nguesso. Boa Filho. Da lista dos diferentes convidados que vêm para esta cerimónia. Passa pelo tapete vermelho. Este povo vizinho do norte de Angola, este povo irmão, com grandes laços de consanguinidade conosco, sobretudo a nível da região norte de Angola. Tivemos que interromper, eu tive que interromper porque a prioridade é de facto acompanhar aquilo que é o programa oficial, quanto mais não seja pontualizado pelos mestres de cerimónia, mas a reflexão era, Clemente, a reflexão era exatamente sobre, olha, este acaba de ser um grande exemplo, esta proximidade e esta representatividade dos países irmãos. Olha, uma proximidade de representatividade, mas também foram pilares fundamentais. Está a entrar o Presidente da República. Anunciamos então a chegada à tribuna do Presidente da República, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço. E agora sim, convidamos a todos os presentes a colocarem-se de pé para a execução e entoação do Hino Nacional da República de Angola. Durante a execução do Hino Nacional, serão ouvidas 21 salvas de canhão como símbolo de honra e respeito à pátria. A execução do Hino Nacional estará a cargo da Orquestra do Cinquentenário, sob a regência do maestro Ricardo Castro, e a entoação pela voz nobre e patriótica do tenor Emanuel Mendes. Quatro
Observemos agora um minuto de silêncio em honra aos heróis da pátria e a todos os que tombaram pela independência nacional e pela consolidação da paz. Condecoração com a medalha de honra a título póstumo ao fundador da nação, Dr. António Agostinho Neto, o proclamador da independência, que é digna de aplausos continuados aqui na Praça da República. Vai acontecer a mensagem à nação do Presidente da República. Vamos ouvir então agora o discurso de Sua Excelência, o Presidente da República, por ocasião do 50º aniversário da República de Angola. Excelências, chefes de Estado e de Governo, Excelências, chefes das delegações convidadas, Excelências, membros dos órgãos de soberania nacional e do Executivo, Excelências, membros do corpo diplomático acreditado em Angola, Excelências, membros da comunidade eclesiástica, estimados convidados, minhas senhoras, meus senhores, tenho o privilégio e a honra de acolher as ilustres figuras aqui presentes que aceitaram o convite para partilhar conosco este momento único da história recente de Angola, que numa data como a de hoje nos congrega aqui. O saudoso Dr. António Agostinho Neto proclamou, sob o troar dos canhões, a independência nacional de Angola, tornando-se assim no primeiro presidente do nosso país. Cabe-me a grande responsabilidade, 50 anos após este dia histórico, de vos dar as boas-vindas a Angola e agradecer-vos a amabilidade e o gesto de profunda amizade e simpatia de terem vindo ao nosso país neste momento relevante da nossa história. Vossa presença ilustra a profundidade e amplitude dos laços históricos de amizade e cooperação que nos ligam há décadas, os quais temos procurado, no quadro de um esforço comum, preservar e reforçar, com a perspectiva de contribuirmos para a prosperidade dos povos de cada um dos nossos países. Aceitem um abraço fraterno de todos os angolanos que neste dia se regozijam com a vossa estadia entre nós, desejando-vos que desfrutem da hospitalidade e do carinho que vos brindamos. Excelências angolanas e angolanos, fizemos uma caminhada difícil nestes 50 anos, em que fomos forçados a transpor obstáculos e a enfrentar situações complexas no contexto da Guerra Fria, em que tivemos de nos bater tenazmente pela preservação da nossa independência e soberania nacional. Mal tínhamos acabado de vencer o colonialismo português, que nos oprimiu e escravizou durante séculos, tivemos de imediato de enfrentar o regime retrógrado do apartheid, que representava uma ameaça permanente aos povos da África Austral e de Angola em particular,
por nos ter agredido, invadido e estar assente na ideia da superioridade de uma raça sobre outra e no segregacionismo como modelo de sociedade. Corremos o sério risco de ser colonizados 2 vezes num tão curto espaço de tempo. Mas, como a ameaça era coletiva, pesava sobre vários povos, a África Austral uniu-se e ergueu-se como um só corpo, num amplo e dinâmico movimento dos países da região que se organizaram no quadro da chamada linha da frente para coordenar estratégias, reforçar a capacidade de luta e de resiliência face a esse regime agressivo. Foi uma fase difícil e de muita entrega de todos, em que o antigo presidente José Eduardo dos Santos assumiu um papel de liderança na condução das ações diplomáticas e de outra natureza para acelerar o fim do regime do apartheid, que viu ruir as bases em que assentava, a partir da derrota militar que lhe foi infligida na célebre batalha do Cuito-Cuanaval. Valorosos jovens combatentes angolanos e cubanos verteram o seu sangue para resgatar a dignidade dos povos da África do Sul e da Namíbia e livrar a humanidade do longo pesadelo que representou o regime do apartheid. Excelências, caros compatriotas, lamentavelmente, entre ameaças externas e internas, desde o dia da proclamação da independência nacional, o país enfrentou um longo conflito que perdurou por 27 anos consecutivos, provocou a perda de um elevado número de vidas humanas, uma grande destruição de infraestruturas, dividiu famílias, situação, no entanto, ultrapassada com o alcance da paz a 4 de abril de 2002. Uma vez conquistada a paz e criadas as premissas para uma efetiva reconciliação nacional, aproveitemos esta oportunidade única para construirmos juntos uma sociedade inclusiva e com igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. Os desafios são enormes e de grande complexidade. Precisamos nos focar em ações e iniciativas que contribuam para a solução dos inúmeros problemas que o país ainda enfrenta. Nestes 23 anos de paz, elegemos como prioridade e como objetivo fundamental resolver os principais problemas herdados da guerra, no âmbito de uma definição de prioridades em que, para além da reabilitação das principais infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento, o combate à fome, à pobreza e às desigualdades sociais estão no centro de todos os nossos esforços e atenções. Imediatamente após o fim da guerra, tivemos de resolver o problema de milhares de deslocados e refugiados, restituindo-lhes um mínimo de condições humanas de vida, para que acreditassem que a paz tinha valido a pena e que tinha chegado a hora de desarmarmos os espíritos e as mentes para nos dedicarmos, sobretudo, às tarefas do desenvolvimento. Juntamente com os nossos parceiros internacionais, o país está a fazer um grande esforço para a desminagem, com vista a garantir a livre circulação de pessoas e bens, viabilizar o desenvolvimento de projetos agropecuários e a implantação de quaisquer outros projetos de desenvolvimento econômico e social. Nossa ambição é trabalhar para Angola ser declarada livre de minas nos próximos 2 anos.
Continuamos a trabalhar nas reformas para a melhoria contínua do ambiente de negócios, que seja propício à atração do investimento direto estrangeiro, na diversificação da nossa economia e no aumento da oferta de bens e serviços para consumo doméstico e para a exportação. Tudo isso tem como objetivo garantir o bem-estar social das nossas populações através de maior oferta de serviços sociais como acesso à escola, habitação, água, energia e assistência médica e medicamentosa. Excelências, caros compatriotas, estamos cientes de que há ainda muito por fazer e de que a grande obra da promoção do desenvolvimento de Angola não é realizável em apenas 2 décadas de paz. É preciso, por isso, que cada angolano saiba preservar e valorizar as conquistas alcançadas para que juntos possamos construir um futuro melhor e Angola se possa orgulhar dos seus filhos. Estamos a dar passos firmes para rompermos o ciclo de subdesenvolvimento em que nos situamos. Por isso, entre outras ações, temos feito apostas decisivas em infraestruturas de produção de energia elétrica, sem as quais não podemos industrializar o país em alinhamento com as tecnologias mais modernas do mundo dos nossos dias. Dispomos atualmente de uma produção de energia elétrica suficiente para as nossas atuais necessidades e que queremos, tão rapidamente quanto possível, levar a todos os cantos do território nacional e vender aos países limítrofes, pelo que temos procurado atrair investidores interessados na construção de linhas de transmissão e na comercialização da energia elétrica. Não vou ser exaustivo na descrição das realizações do governo, por o termos feito há poucos dias no discurso sobre o Estado da Nação. Contudo, não posso deixar de considerar oportuno fazer uma referência ao Corredor do Lubito, um projeto de grande envergadura, cujo alcance e benefícios vão para muito além das fronteiras angolanas. O Corredor do Lubito tem despertado um grande interesse internacional, porque tem um grande potencial de oportunidades para a realização de negócios com parceiros e investidores estrangeiros, para alavancar o desenvolvimento de Angola e tornar a economia nacional mais robusta e mais capaz de responder às ingentes necessidades do nosso país e da África Austral. Estão projetados um conjunto bastante variado de empreendimentos no Corredor do Lubito, que vão desde o transporte de mercadorias e minérios e o seu escoamento rápido a preços competitivos para o resto do mundo, passando pela agricultura, pelos serviços, até a criação de indústrias relevantes na região. O Corredor do Lubito é um polo gigantesco de desenvolvimento que vai desempenhar um papel decisivo no conjunto das infraestruturas essenciais de interconexão com a África no quadro da operacionalização da Zona de Livre Comércio Continental Africana. Excelências, caros compatriotas, nestes últimos anos, dedicamos uma atenção muito especial à saúde dos angolanos e, neste contexto, criamos infraestruturas hospitalares de alta categoria, capazes de atender um vasto leque de especialidades médicas e dotadas de equipamentos e tecnologias modernas. Essas infraestruturas prestam um serviço tanto melhor ao povo angolano, quanto mais capacitados estiverem os seus quadros, sendo que, por isso, estamos a cuidar da formação de mais especialistas nas nossas escolas e universidades, assim como em instituições de referência mundial em outros países.
Excelências, caros compatriotas, Angola tem uma sensibilidade muito especial para as questões da guerra, da paz e da liberdade e independência dos povos. Por ter passado por essa experiência e por ter vivido várias décadas em conflito. É por isso que Angola se solidariza com os povos em luta pela liberdade e se coloca sempre ao dispor dos países em conflito para contribuir com a sua experiência para a resolução desses problemas, muitos dos quais de grande complexidade. Pautamos a nossa política externa na necessidade do cumprimento dos princípios de não agressão, da boa vizinhança, da resolução pacífica dos conflitos pela via negocial, do estrito cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Por isso, advogamos a necessidade do fim da guerra contra a Ucrânia, da resolução do conflito no Médio Oriente, que conduza ao cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a imperiosa necessidade da criação do Estado da Palestina. A situação volátil nos países do Sahel africano, as guerras no Sudão e na República Democrática do Congo, que ameaçam a balcanização desses países, devem merecer toda a nossa atenção. O flagelo dos golpes de Estado e das mudanças inconstitucionais em África voltou a ganhar força e contornos preocupantes, com a destituição de governos legitimamente eleitos em vários países do nosso continente. Estamos muito preocupados com o recrudescimento e a proliferação de grupos terroristas em determinados pontos do nosso planeta e de África em particular. Olhamos para o mundo de hoje com apreensão, porque assistimos a uma confrangedora banalização da vida humana nas guerras e nos conflitos que assolam este nosso planeta. Tudo isso ocorre quase sempre em violação às normas do direito internacional e das que regem as relações entre os Estados. A Organização das Nações Unidas está a revelar-se impotente para ajudar a impor a ordem e fazer face aos excessos das grandes potências. Defendemos firmemente o multilateralismo, por ser o único modelo inclusivo e capaz de congregar todas as nações do nosso planeta à volta da abordagem dos grandes temas que afligem este mundo contemporâneo em que vivemos. Defendemos a necessidade da reforma do sistema das Nações Unidas, em particular do seu Conselho de Segurança, por não refletir mais a realidade do equilíbrio de poderes e da configuração geopolítica, demográfica e do desenvolvimento econômico das diferentes regiões do planeta. Excelências, caros compatriotas, a questão das mudanças climáticas está no centro das preocupações mundiais, relativamente às quais Angola tem procurado contribuir com ações que ajudem a mitigar os efeitos nocivos que daí advêm, com especial destaque para a produção de energias limpas, que constitui atualmente a matriz fundamental da nossa produção energética. Excelências, caros compatriotas, a presença significativa de convidados estrangeiros nesta cerimônia não só nos prestigia, como reforça também a nossa convicção de que Angola é vista hoje cada vez mais como uma nação determinada a vencer e transpor obstáculos e a contribuir para o esforço da projeção da África no mundo. Angola assumiu pela primeira vez a presidência temporária da União Africana, o que confere maior solenidade
maior importância e um significado marcadamente histórico às celebrações destes 50 anos da nossa independência nacional. Permitam-me, em nome dos angolanos, agradecer a todos os amigos e parceiros de Angola, dizer um muito obrigado a todos os países, cidadãos e organizações estrangeiras pelo apoio inestimável e decisivo que prestaram ao povo angolano na sua luta pela conquista e consolidação da independência e soberania nacional e pela reconstrução nacional. Obrigado a todos que acreditaram nas nossas reformas. Obrigado a todos que acreditaram nas nossas reformas, na melhoria do ambiente de negócios e estão a fazer investimento direto estrangeiro em Angola. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, são passados 50 anos desde que, como resultado da nossa luta, deixamos para trás 500 anos de colonização, escravatura e humilhação. São passados 37 anos desde que no Cuito Carnaval derrotamos a suposta invencibilidade do exército do regime do apartheid, golpe determinante para sua queda definitiva que possibilitou a implantação de um regime democrático na África do Sul e a proclamação da independência da Namíbia. São passados 23 anos desde que pusemos um fim definitivo ao conflito armado entre irmãos, filhos da mesma mãe, Angola, acontecimento que nos trouxe a paz e a reconciliação nacional. Ultrapassados que foram estes três grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento econômico e bem-estar social dos angolanos, uma vez que a guerra ficou para trás, o apelo que faço às angolanas e angolanos é o de trabalharmos juntos para a consolidação da nossa economia, para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Este deve ser o nosso principal foco. Não deixemos que as disputas e querelas partidárias consumam grande parte do nosso tempo e de nossas energias. Precisamos de fazer um grande investimento na educação e ensino, acelerar o processo de redução da taxa de analfabetismo, retirar ao máximo possível as crianças que, por diferentes razões, como carência de escolas, gravidez precoce e outras, se encontram fora do sistema de ensino. Precisamos, por isso, de construir mais infraestruturas escolares, mas, acima de tudo, investir mais na formação de formadores, de professores, para todos os níveis de ensino. Precisamos todos de trabalhar mais e melhor e de criar a consciência de que o progresso, o desenvolvimento, não vem apenas da ação dos governos, mas sim do esforço coletivo e conjugado de toda uma sociedade. Vamos todos trabalhar para o fortalecimento do setor privado e cooperativo da nossa economia,
para a diversificação da nossa economia, para o aumento da oferta de bens e de serviços, para o aumento do leque dos produtos e bens de exportação, para o aumento da oferta de emprego. No quadro do sistema de condecorações vigente, vamos continuar a outorgar medalhas, sobretudo àqueles que se destacam nos diferentes ramos do saber, aos investigadores, aos promotores de startups, de pequenas e médias empresas, aos produtores de alimentos, às indústrias de transformação, que produzem e dão emprego, àqueles que, ao invés de se limitarem a lamentar de braços cruzados, arregaçam as mangas e vão à luta, enfim. Arregaçam as mangas e vão à luta, enfim, a todos que com seu trabalho paciente e árduo fazem Angola crescer. O momento é para os empreendedores. Muito obrigado pela atenção dispensada. Agradecemos a Sua Excelência, Presidente da República, pelas palavras de inspiração e de compromisso com Angola e com o seu povo. Daqui a pouco vamos ter o desfile cívico. Antes, porém, é importante lembrar que para chegarmos até aqui